A paz de nosso Senhor Deus e Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnação do Deus único, nosso Senhor e Salvador, e o consolo do Espírito Santo de Deus, Deus conosco, seja convosco hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos estudando o Catecismo Maior de Westminster, CMW. Dentre os documentos da Assembleia de Westminster, adotados pela nossa igreja como padrões ou símbolos de fé. Esse estudo é parte do currículo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Dracena. A pergunta 192 do CMW é a seguinte: o que pedimos na terceira petição? Esta parte do CMW estuda as petições da oração ensinada por Jesus Cristo, conhecida como Pai Nosso, oração do Senhor, oração dominical. A resposta à pergunta 192 é a seguinte: reconhecendo que nós e todos os homens somos, por natureza, não apenas totalmente incapazes e indispostos para conhecer e fazer a vontade de Deus, mas inclinados a nos rebelar contra a sua palavra, a estar descontentes com e murmurar contra a sua providência, e que somos inteiramente inclinados a fazer a vontade da carne e do maligno. Pedimos na terceira petição, que é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus, pelo seu Espírito, tire de nós e dos outros toda cegueira, fraqueza e indisposição e perversidade do coração, e que, por sua graça, nos faça capazes e desejosos de conhecer, de fazer e de nos submeter à sua vontade em todas as coisas, com a mesma humildade, alegria, fidelidade, diligência, zelo, sinceridade e constância dos anjos no céu. Nós, irmãos, estudamos a terceira petição da oração do Senhor, que aparece em Mateus 6:10, que é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quais os dois sentidos em que a Bíblia fala da vontade de Deus? A Bíblia fala da vontade revelada de Deus, que é o critério da obediência que ele deu à raça humana. Por exemplo, em João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. A Bíblia fala também da vontade secreta de Deus, isto é, os conselhos ou decretos de Deus, pelos quais ele preordenou tudo o que acontece. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao Criador na prática do bem. 1 Pedro 4:19. A vontade revelada de Deus é também chamada de sua vontade preceptiva. É o padrão da obrigação moral do homem. A vontade secreta de Deus é também chamada de vontade decretatória. Não é um decreto que é critério de obediência e não pode ser conhecida pelo homem, senão pelo seu desdobrar, ou seja, no desdobrar dos eventos da providência divina. Contudo, algumas partes da vontade secreta de Deus têm sido reveladas nas profecias da Bíblia. Agora vamos pensar na incapacidade e indisposição naturais do homem para conhecer a vontade de Deus. Naturalmente, somos incapazes e indispostos para conhecer e obedecer a vontade revelada de Deus e nos submetermos à sua vontade secreta, ou seja, os desígnios de Deus e as obras da providência, pacientemente. E quando em desconforto murmuramos e agimos com rebeldia contra Deus. Então Romanos 7:17-19 diz assim: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que de mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum.
Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, da rejeição da vontade de Deus também, lemos em Jó 21:14. E são esses os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. O homem naturalmente não pode aceitar e nem entender as coisas espirituais. Somente o Espírito Santo pode revelar. Em que sentido a oração do Senhor refere-se à vontade de Deus? Segundo interpreta o catecismo, a terceira petição da oração do Senhor refere-se tanto à sua vontade revelada quanto à sua vontade secreta. Devemos conhecer e obedecer à vontade revelada de Deus. Devemos nos submeter de boa mente à vontade secreta de Deus. Isto é, aos eventos da providência de Deus. Assim, pois, a vontade revelada de Deus requer que obedeçamos a Deus. Assim, pois, a vontade revelada de Deus requer obediência aos 10 mandamentos, que amemos a Deus e ao nosso próximo, etc. Ao passo que submeter-se à vontade secreta de Deus significa que suportaremos sofrimentos, desapontamentos, privações, aflições, etc., etc., pacientemente e sem murmuração nem rebeldia contra Deus. Então, a tendência natural do homem é para rebelar-se contra a palavra de Deus, contra a providência de Deus e para servir a si mesmo, aos seus próprios interesses e caprichos, à sua própria vontade e a Satanás. Porque os homens são, por natureza, incapazes e indispostos para conhecer a vontade de Deus? Vamos ler Romanos 8:7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Então, por causa do estado pecaminoso da mente do homem caído e seus corações humanos estarem profundamente corrompidos, então isto é resultante da queda da raça no pecado. Também Êxodo 17:7 diz assim: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, uma geração rebelde que desobedecia a Deus diante das adversidades, questionava se existia Deus, mesmo tendo sido o mesmo povo tirado com sinais e prodígios da escravidão do Egito, Deus fazendo-os passar pelo Mar Vermelho, Deus fazendo-os ver sinais no caminho pelo deserto, uma coluna de fogo que os guiava de noite, uma nuvem que os protegia do sol escaldante no deserto. Ainda questionava se Deus estava com eles ou não. Então, Números 14:2 diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Então, quer dizer, a queda no pecado obscureceu a mente do ser humano. É a mente desses seres humanos, em especial, no contexto que eu acabei de ler. Então, sem novo nascimento, esta humanidade é incapaz de conhecer e de obedecer à verdade. Romanos 1:18-22 e 1 Coríntios 2:14 também nos dá instrução sobre este estado da humanidade. Leiam comigo 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A queda corrompeu também o coração humano, de modo que os homens são inclinados para o mal e se opõem à justiça. Vejamos Romanos 1:28-32.
E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja que Deus nos entregando a nós mesmos, a nossa própria disposição mental, as nossas inclinações naturais, nós somos capazes de coisas absurdas por causa do pecado, de pecados horrendos, de fazermos coisas horríveis uns aos outros e ainda tornarmos essas coisas justificadas na nossa vã filosofia, por causa da nossa mente também indisposta para com a verdade e toda a justiça, nós tendemos a justificar o mal que nós mesmos praticamos e aprovar às vezes nos outros o mal que os outros fazem. Então veja que Efésios 2, 2 a 3 diz: nos quais andastes outrora. Então existe uma possibilidade de uma nova disposição mental pela vontade de Deus e ação do Espírito Santo em nós. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O novo nascimento, pelo poder do Espírito Santo, é o remédio de Deus para as trevas naturais da mente pecaminosa do homem e para a depravação do seu coração pecador. Os homens jamais poderão compreender a vontade de Deus pela razão, ciência ou filosofia humanas. Nem pode jamais cumprir verdadeiramente a vontade de Deus até que seus corações sejam renovados pela obra doadora da vida do Espírito Santo. Portanto, quando oramos, seja feita a tua vontade, isso implica, antes de tudo, em orarmos pela operação especial do Espírito Santo na mente e coração dos homens, para que os homens obedeçam a Deus na terra, como os seus anjos aperfeiçoados em santidade o obedecem no céu. Nós ainda vamos voltar ao estudo da pergunta 192 do CMW. Então, todos os domingos, às 9 horas da manhã, estreia um novo vídeo de estudo do Catecismo Maior de Westminster. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Pai amado, e rogamos que o Senhor nos abençoe, tirando de nós toda indisposição para conhecer e obedecer à Tua vontade. Abençoe, Senhor, a Igreja Presbiteriana de Dracena e todos os nossos irmãos em Cristo, de todas as igrejas de Cristo. Que o Senhor abençoe ao povo que acessa esta palavra, que sejam também igualmente abençoados, que o Senhor cumpra o propósito do Senhor para alcançar a quantas vidas desejar alcançar com a verdade libertadora do Evangelho. Em nome de Jesus, amém.